Se você acompanha o pessoal que está por aí vivendo pela França com o visto férias e trabalho, tudo parece muito lindo, é foto com a torre, é croissant ali, Riviera Francesa. Mas o que pouca gente fala a respeito é esse lado B do PVT, da vida na França. Então, no vídeo de hoje, com extrema sinceridade, eu vou trazer aqui aqueles lados talvez não tão bons do visto férias e trabalho para quem quer ir morar na França. Olá, olá, seja muito bem-vindo por aqui. O meu nome é Ju. Eu morei na França com visto férias e trabalho por um ano, de 2022 a 2023, e hoje eu ajudo outros brasileiros que têm esse mesmo sonho de viver na França. Quando eu decidi tirar o meu visto, eu estava assim hiper focada na burocracia, nessa obtenção do visto. E mal sabia eu que isso era somente assim uma das partes que envolve o PVT, é o desafio número um e talvez mais fácil de todos. Então, se você está cogitando tirar o PVT, acompanhe esse vídeo que eu vou trazer aqui quais são os 7 desafios de quem decide viver na França. E se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, porque toda quarta-feira sai vídeo novo por aqui, com dicas, com novidades, com muita informação sobre o visto férias e trabalho e vida na França. E vamos ao desafio número 1, depois de toda aquela burocracia. Aqui, a primeira dúvida, né, o principal, entre aspas, problema que o pessoal enfrenta é essa insegurança em relação ao emprego. Chegar na França sem saber, poxa, que emprego eu vou conseguir, como é que vai ser. Você realmente chega lá e tem que ir atrás de tudo isso. Inclusive, na minha experiência pessoal, quando eu cheguei em Nice, em outubro, gente, era o fim de temporada. Então não tinha mais muitas vagas de trabalho. Meu francês ainda num nível B1. Muito medo de realmente não conseguir um emprego naquela época do ano. Mas talvez o que seja a boa notícia para vocês é que sim, existe muita demanda por mão de obra na França. Então, mesmo sendo uma época de baixa temporada, numa cidade que é guiada pelas temporadas, né, que a economia ela vive em torno disso, em 10 dias eu já tinha ali o meu primeiro emprego na França. Se você vai ainda para uma cidade maior, talvez menos guiada por essa questão de temporada de verão, eu diria que esse processo ele é ainda mais simples, né? Então, em Paris, por exemplo, Lyon, Toulouse, não é difícil achar emprego, tem muita oportunidade. Só é necessário realmente ir atrás, procurar e saber procurar. E também é justamente por isso que uma das regras do PVT é que você tem que chegar, né, com essa reserva financeira aí de 2.500 euros, porque isso garante aí pelo menos 1, 2, quiçá 3 meses de vida. Desafio número 2. E para esse, gente, pouca gente se prepara, porque muita gente acha que não precisa. O desafio é o seu francês iniciante. O consulado não exige proficiência, mas a vida real exige. E muito, faz muita diferença você conseguir se comunicar, fazer entrevista, postular até para vagas melhores. Ou seja, muita gente não dá bola ou pensa que por não ser um requisito formal que o consulado te pede, acaba não se esforçando, né, não chegando lá já com um B1, B2 no francês, e acaba tendo muitas dificuldades, seja na socialização, na busca de emprego, de entender placa, resolver burocracia. Então, o desafio da língua ele é real, o inglês ele não é suficiente, e para você ir pronto, pelo menos com o mínimo, chegue lá com o B1. Vai ser um desafio, né, um problema a menos. Desafio número 3, encontrar moradia, e aqui eu digo que esse talvez seja um dos maiores desafios do PVT, principalmente dependendo de qual cidade, né, onde você quer ir morar. O mercado de aluguel ele pode ser um pouco burocrático e caro, e é por isso que muita gente acaba indo por indicação, procurando em grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, inclusive grupos de brasileiro. Sei de casos de pessoas que já saíram do Brasil e já tinham onde morar na França. Então é sim super possível, mas para quem tenta ir pelos meios tradicionais, né, por meio de uma agência, enfim, acaba assim sendo burocrático e sendo muito caro, tem que dar caução, tem que ter às vezes fiador, ter o contrato de trabalho. Então, realmente, num primeiro momento, e por meios talvez um pouco mais informais, mas obviamente se precavendo, tem todos os cuidados, pode dar uma acelerada nisso. Mas, de fato, conseguir moradia pode ser um pouco desafiador nesse início. Desafio número 4. Aqui vai dialogar um pouco com a questão, né, de saber o idioma, que a gente tem justamente esse ponto de ficar sozinho, né, esse medo de ficar sozinho, de não conhecer gente. Se você realmente não desenvolve ali um francês, um inglês, vai ser muito mais difícil essa sua socialização. Realmente, para você que já se dispôs, né, se colocou na situação de fazer um intercâmbio, experimentar a vida em outro país, eu não recomendo ficar ali só em grupo de brasileiros, né, ou em grupo de pessoas que falam português, porque isso limita a sua experiência, né? O bonito de um intercâmbio são os encontros,
são os momentos que você vive, que você aprende a nível cultural, seja de francês ou de pessoas de outros países. Então, para evitar tanto uma solidão, você vai ter que se engajar no aprendizado da língua. Vai ter muito mais oportunidade de rolê diferente, viagem em grupo. Realmente, os melhores momentos, quando eu penso no meu intercâmbio, são quando eu estava com outras pessoas, quando eu tive a oportunidade de ter amigos franceses, de ir para casas deles no interior, de conhecer locais completamente diferentes ou mais autênticos, porque eles conheciam. Então, não limite seu círculo social a brasileiros, porque a sua experiência ela vai ser quase que pela metade. Desenvolver a língua vai te permitir ter muito mais repertório e experiência. O desafio número 5 pega muito para quem está tendo essa oportunidade, talvez pela primeira vez, de ganhar uma moeda forte. Porque muita gente, pela primeira vez, vai estar tendo a oportunidade de ganhar um bom salário, né? Ganhar um salário em euro, ter um salário aí de quase 10 mil reais por mês. Então você fica nesse círculo de, vou fazer renda extra, vou fazer mais horas, vou pegar aqui uns freelas para ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Só que nessa você acaba entrando em um vício, né, de acumular, acumular, acumular. Você não aproveita o seu intercâmbio como um todo, você tá sempre mega cansado, acabado, não tem energia. Por outro lado, se você só vive, 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 você acaba não guardando muito dinheiro, não consegue ter uma qualidade de vida tão boa, não pode viajar depois. Então eu diria que é muito encontrar essa balança entre, ok, estou trabalhando, estou guardando dinheiro, estou fazendo aqui meus euros, talvez eu vou ter 2 meses, 3 meses mais intensos de realmente trabalhar muito, mas depois eu vou dar uma equilibrada, vou buscar fazer viagens também, conhecer outros países, para não ficar só nessa ânsia, nessa neura de fazer dinheiro, e no final você não aproveitou, você não conheceu, né? Você tem ali 12 meses para explorar a Europa, para explorar a França, mas você pode acabar não fazendo isso. É mais interessante gastar tempo em ter um emprego mais remunerado do que ficar fazendo muitas e muitas horas. Número 6 é o inverno. Isso vai depender muito da cidade que você escolhe morar. Então, quem fica mais para o norte da França, ali, né, perto da Bélgica, Paris, Lille, enfim, é outra realidade se a gente compara com quem está no sul, quem está em Toulouse, com quem está em Nice, com quem está em Marselha, porque mesmo o inverno lá para baixo, ele não é tão rígido. Para mim era bem parecido com o inverno em Florianópolis, por exemplo. Mas eu sei que lá para cima a realidade é outra, dias escuros, 1000 casacos antes de sair de casa, você fica com menos vontade de sair, de socializar, falta vitamina D. Isso dá uma deprimida, né? Então, para mim, viver no sul foi muito bom porque eu não senti esse baque emocional do inverno. Fica aí a dica, se você é uma pessoa de praia, cara, talvez Paris não seja o seu lugar, talvez ficar ali pelo norte não vai te ajudar, porque realmente é um clima muito mais intenso. E o sétimo desafio é quando você tem que se despedir dessa experiência. Quando a gente vive um intercâmbio, principalmente pela primeira vez, é algo muito intenso. E a gente conhece gente, a gente vê coisa nova o tempo todo, a gente aprende uma língua. Essa coisa de depois voltar para a sua realidade, claro, para quem não escolhe seguir na França com PVT, ou para quem não vai fazer uma viagem depois, pode ser muito difícil, porque é uma mudança muito brusca de contexto. Volta, às vezes, para um país em que as pessoas continuaram no mesmo emprego, continuam tendo a mesma visão de vida, elas não viram o que você viu. Então você volta muito mudado, a sua cabeça assim, ela é outra, e às vezes é difícil dialogar ou tentar explicar para eles o que você viveu. Entender que você teve a oportunidade de fazer isso, nem todo mundo vai entender o que você viveu, por que você fez isso. Essa volta ela pode ser um pouco complicada. Realmente não queria voltar quando acabou meu PVT, foi por isso que eu botei o mochilão nas costas e fui explorar a Ásia. Gente, eu não fiquei falando tudo isso para te assustar, para você não tirar o PVT. É só para você ter ideia de que existem mil e uma coisas boas, que eu já citei em tantos vídeos por aqui, mas existem sim desafios nessa sua vida na França. Quanto mais, né, você se prepara, você está ciente deles, menor é o baque uma vez que chega lá. Então, esses foram talvez os principais, na minha opinião, conversando com outros imigrantes, mas cada um vai ter os seus desafios pessoais e uma coisa vai pesar mais do que outra também. Por isso também que todos esses pontos que eu mencionei, burocracia, preparo psicológico, conseguir emprego, conseguir moradia, a gente aborda, né, dentro da mentoria do PVT Descomplicado. Então, caso você ainda não conheça, eu sempre deixo a descrição aqui no link da bio, é para você conseguir ir para a França com a minha ajuda. Então, dá uma olhadinha ali também. Me conta qual está sendo ou qual você pensa que será o seu maior desafio nessa ida para a França. E a gente se vê na semana que vem, quarta-feira também. Um beijo, até mais. Tchau, tchau.